A história de Maria, mãe de Jesus. Quem foi Maria de Nazaré? Maria, mãe de Jesus, foi a mulher escolhida soberanamente por Deus, pela qual nosso Senhor e Salvador veio ao mundo. Ela também é conhecida como Maria de Nazaré. Pouco se sabe sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, especialmente com respeito a detalhes biográficos. Mas a história de Maria, conforme narrada nos Evangelhos, já é suficiente para entendermos a importância dessa mulher. Maria era uma jovem virgem que vivia em Nazaré da Galileia. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José. Assim como José, é amplamente aceito que Maria era da linhagem de Davi. O nome Maria é a forma grega do nome hebraico Miriam, cujo significado é incerto. A história da jovem Virgem Maria. Mateus interpreta que Maria era virgem, da qual profetizou o profeta Isaías. Embora essa profecia seja alvo de muitos debates teológicos, é inevitável que seu cumprimento pleno se deu no nascimento de Jesus Cristo. Portanto, a virgem de quem falou Isaías é Maria, e seu filho, o Emanuel, é Jesus. Maria, mãe de Jesus, deve ser distinguida de outras mulheres que são citadas no Novo Testamento com esse mesmo nome. Algumas dessas mulheres foram Maria, mãe de João Marcos, Maria de Betânia, a mãe de Tiago e José, e Maria Madalena. Maria é mencionada nas passagens bíblicas que fazem referência à infância e juventude de Jesus. Depois, ela também é mencionada direta e indiretamente em outras referências neotestamentárias. Maria recebe a visita de um anjo. O mesmo anjo, Gabriel, que havia predito o nascimento do profeta João Batista, também foi enviado a Nazaré para predizer o nascimento de Jesus. Naquela pequena aldeia da Galileia vivia Maria de Nazaré. Ela era uma virgem prometida em casamento a um homem que vivia na mesma aldeia. É interessante que a cidade de Nazaré não é mencionada uma única vez no Antigo Testamento, de modo que aquele pequeno vilarejo era visto até mesmo com desdém por alguns. Mas, nos planos soberanos de Deus, havia ali uma virgem, a qual traria ao mundo a concretização da promessa da encarnação do Salvador. Em sua visita, Gabriel saudou Maria como uma mulher agraciada. Sua salvação significava simplesmente que ela era destinatária do favor de Deus, escolhida para ser a mãe de Jesus. Diante de tal saudação, ela demonstrou temor e perplexidade. O anjo então tranquilizou Maria. Ele lhe assegurou que ela havia achado graça diante de Deus. Ele anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz ao Filho do Altíssimo. Ao ouvir tais palavras, Maria pediu uma explicação ao anjo. Ela não entendia como isso seria possível, já que ainda não havia conhecido algum homem. Gabriel lhe explicou que sua concepção resultaria de uma ação divina e não humana. Portanto, o próprio Espírito Santo produziria em seu ventre esse milagre extraordinário. Diante da explicação dada pelo anjo, Maria prontamente se mostrou humilde e sinceramente rendida a tamanha dignidade que, soberanamente, Deus havia lhe concedido ao escolhê-lo. No período em que ficou grávida, Maria já estava desposada legalmente com José. O casal estava aguardando apenas a festa de núpcias e o início da vida em comum. Foi por isso que José teve dificuldade em aceitar a repentina gravidez de Maria. Foi preciso que um anjo do Senhor lhe aparecesse em sonho para explicar-lhe o que de fato havia acontecido. Após ter sido confortado e encorajado pelo anjo, José não hesitou em assumir Maria e a recebê-la como sua esposa. Maria dá à luz a Jesus. Maria deu à luz a Jesus em Belém. Naquela ocasião, ela estava acompanhando seu esposo, José, o qual havia ido até Belém a fim de cumprir o alistamento decretado por César Augusto em todo o Império Romano. Essa viagem certamente foi muito exaustiva para Maria,
considerando que eles percorreram uma distância aproximada de 140 quilômetros. Provavelmente, devido ao censo que estava ocorrendo, o casal não encontrou vaga na estalagem. Isso deve ter ocorrido porque certamente havia muitos oficiais e soldados romanos hospedados na cidade. Então, José e Maria abrigaram-se no estábulo que talvez ficasse numa gruta. Foi ali que Maria deu à luz a Jesus Cristo. A vida de Maria após o nascimento de Jesus. São poucos os detalhes sobre a história de Maria após o nascimento de Jesus. Sabe-se que sua família viveu em Nazaré, com exceção do tempo em que passaram no Egito se refugiando da ira de Herodes. Sobre a infância de Jesus, a Bíblia nos informa apenas sobre o episódio em que ele, já com 12 anos, ficou em Jerusalém após a celebração da Páscoa. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, José e Maria voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os doutores. Maria foi quem expressou toda a sua preocupação. Ela questionou Jesus sobre o porquê dele ter feito aquilo. Como resposta, ela escutou dele as conhecidas palavras: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas, capítulo 2, versículo 49. Maria durante o ministério de Jesus. Pouquíssimas vezes Maria é citada durante o ministério de Jesus. Provavelmente ela não acompanhava em suas viagens missionárias, pelo menos não frequentemente. No entanto, ela esteve presente no primeiro milagre de Jesus registrado nos Evangelhos, quando ele transformou água em vinho em um casamento celebrado em Caná. Mais tarde, em outra ocasião, Maria e os irmãos de Jesus foram lhe chamar. Ao ser comunicado disso, Jesus enfatizou que a fidelidade espiritual está acima dos laços familiares. Então, ele olhou para a multidão e disse: "Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe." Marcos, capítulo 3, versículo 34 e versículo 35. Depois disso, Maria, mãe de Jesus, aparece novamente no texto bíblico, já no relato da crucificação. Ela ficou aos pés da cruz onde Cristo estava e foi amorosamente recomendada ao apóstolo João pelo Senhor Jesus. Essa recomendação foi uma das 7 frases ditas por Jesus na cruz e demonstrou a humanidade de Jesus e sua preocupação por sua querida mãe naquela hora de agonia. Fora dos evangelhos, Maria é citada nominalmente apenas no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos conta que a mãe de Jesus estava juntamente com os discípulos perseverando, unânimes em oração. Maria teve outros filhos ou permaneceu virgem? Alguns cristãos defendem que Maria teve outros filhos além de Jesus, enquanto outros defendem sua virgindade perpétua. Aqueles que pensam que Maria teve outros filhos apontam para as passagens bíblicas que falam principalmente sobre os irmãos de Jesus. Já aqueles que defendem que Maria permaneceu virgem dizem que as passagens bíblicas sobre esse assunto não são conclusivas. Na verdade, a virgindade perpétua de Maria já era defendida por tradições cristãs muito antigas. Na atualidade, a discussão sobre se Maria teve outros filhos se apresenta polarizada entre os católicos e protestantes. Mas também é verdade que existem particularidades nessa questão que nem todos conhecem. O debate sobre se Maria teve outros filhos vem desde os primeiros séculos do cristianismo. Esse debate data ao período dos pais na igreja. Nessa época, muitos dos líderes cristãos passaram a defender enfaticamente que Maria permaneceu virgem antes, durante e após o nascimento de Jesus. O principal objetivo disso era combater os hereges que atacavam a divindade de Cristo. É por isso que existem materiais dos primeiros séculos da Igreja Cristã que afirmam a virgindade perpétua de Maria. A virgindade de Maria e sua suposta impecabilidade. Com o tempo,
a virgindade de Maria passou, sobretudo, a ser utilizada para defender um suposto estado de impecabilidade dela. Sobre isso, o que se pode dizer é que a Bíblia é extremamente clara ao afirmar que todos pecaram, sem nenhuma exceção. Não há qualquer passagem bíblica que diz que Maria estava à parte do pecado original. Além disso, a Bíblia também afirma que Jesus é o único em que nunca se achou pecado. Por isso, importantes teólogos católicos da Idade Média também rejeitaram a impecabilidade de Maria. Mas também é verdade que nem todas as pessoas que ao longo da história do cristianismo defenderam a virgindade perpétua de Maria o fizeram com o propósito de divinizá-la de alguma forma ou de reconhecê-la como imaculada. Como já foi dito, muitos cristãos desde os tempos dos pais da Igreja defenderam a virgindade perpétua de Maria, preocupados com a glória de Cristo. Além do mais, defender a virgindade perpétua de Maria apenas sob essa ótica da impecabilidade não faz qualquer sentido. Isso porque a relação sexual dentro do matrimônio nunca é identificada como um ato pecaminoso nas Escrituras. Na verdade, o sexo foi criado por Deus e permitido como uma bênção do matrimônio antes mesmo da queda do homem. Da mesma forma, o celibato jamais é exaltado como sendo uma condição que confere maior santidade a alguém. Muito pelo contrário, no contexto matrimonial, o celibato é explicitamente reprovado. A Bíblia diz que Maria permaneceu sempre virgem. A Bíblia afirma incontestavelmente que até o nascimento de Jesus, Maria permaneceu virgem. Essa, aliás, é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Essa doutrina trata da encarnação do Filho de Deus através de uma concepção miraculosa. Mas não há versículo bíblico que afirma que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Nos Evangelhos, a única afirmação explícita que encontramos sobre a situação matrimonial de Maria está registrada em Mateus, capítulo 1, versículo 25. No texto bíblico diz que José levou Maria para sua casa como esposa, porém não a conheceu até que ela deu à luz um filho. A palavra original traduzida como conheceu é o grego ginosco, que no presente contexto significa uma expressão idiomática para se referir à relação sexual entre homem e mulher. Isso implica que o texto está dizendo literalmente que José não teve relações sexuais com Maria até o nascimento de Jesus. Uma leitura natural do texto parece indicar que José e Maria tiveram uma vida matrimonial normal após o nascimento de Cristo. Todavia, vale dizer que a partícula traduzida como até nem sempre significa um acontecimento que altera a condição anterior da oração, que nesse caso é a castidade de Maria. Por isso, alguns estudiosos dizem que é melhor considerar que esse texto sugere naturalmente e não certamente que Maria não permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Portanto, esse texto não deve ser utilizado como o único argumento para contestar a ideia de que Maria não teve outros filhos. Na verdade, ele deve ser usado em harmonia com outras passagens bíblicas que lançam luz sobre esse tema. Essas outras passagens são aquelas que falam dos irmãos e irmãs de Jesus. Outros filhos de Maria? As passagens bíblicas que falam sobre os irmãos de Jesus sempre são alvos de diferentes interpretações. Algumas dessas passagens mostram esses irmãos juntos de Maria. Inclusive, esses irmãos são citados nominalmente e os escritores bíblicos ainda fazem referências às suas irmãs. Alguns dizem que os irmãos de Jesus eram seus primos, amigos ou até irmãos de criação, talvez filhos apenas de José. A questão é que todas essas interpretações possuem suas fraquezas. Além do mais, quando contrastadas com outras passagens bíblicas, elas se mostram pouco prováveis. Gramaticalmente, a melhor interpretação é a de que os textos realmente falam de irmãos que pertenciam ao mesmo núcleo familiar.
Então vimos que Mateus escreve que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Vimos também que essa passagem isolada não é conclusiva. Lucas também escreve que Jesus era o primogênito de Maria. A explicação natural dessa expressão indica que após dar à luz a Jesus, Maria teve outros filhos, apesar de essa passagem também não ser absolutamente conclusiva sobre o assunto. Mas, combinando tudo isso, parece que existem mais evidências a favor de que Maria teve outros filhos do que contra. Os outros filhos de Maria e as tradições cristãs. Como todos sabem, a teologia católica nega que Maria teve outros filhos além de Jesus. Geralmente, os estudiosos católicos adotam aquelas posições que dizem que os irmãos de Jesus eram seus parentes ou amigos próximos. A minoria deles prefere dizer que os irmãos de Jesus poderiam ser filhos de José, frutos de um relacionamento anterior. Na atualidade, dentro da teologia reformada, a grande maioria dos estudiosos afirma que Maria teve outros filhos. Mas alguns dos reformadores e outros líderes cristãos da Igreja Reformada em seus primeiros anos também não ensinavam que Maria teve outros filhos. Por isso, alguns ramos cristãos de tradição luterana, por exemplo, ainda negam que Maria teve outros filhos. Esse posicionamento reflete a própria opinião de Lutero sobre o assunto. Ulrico Zwinglio também pensava de forma semelhante. Talvez por isso, a segunda confissão helvética cita sutilmente o conceito da virgindade permanente de Maria. Já João Calvino não se preocupou em fazer um posicionamento exaustivo sobre o assunto. Parece que ele também pensava que as referências de Mateus capítulo 1, 25 e Lucas capítulo 2, versículo 7 não eram conclusivas para afirmar ou negar que Maria teve outros filhos. Ele entendia que a Bíblia afirma claramente que até o nascimento de Jesus, Maria continuou virgem. Após isso, basicamente Calvino dizia que não era possível afirmar o que realmente aconteceu, se Maria teve outros filhos ou não. Em resumo, o que pode ser dito é que, considerando unicamente as passagens bíblicas do Novo Testamento, parece que a interpretação de que Maria teve outros filhos se apresenta naturalmente como mais provável. Definitivamente, nenhum texto bíblico pode ser usado para dizer que Maria continuou sempre virgem. Mas, sem dúvida, essa é uma discussão irrelevante para a base da fé cristã. O importante é saber sobre o filho primogênito de Maria, Jesus Cristo, concebido miraculosamente e nascido de uma virgem. A morte de Maria, mãe de Jesus. A Bíblia não fala nada a respeito da morte de Maria, mãe de Jesus. No entanto, desde os tempos mais antigos da Igreja cristã, surgiu-se uma tradição acerca de sua suposta ascensão ao céu. Na verdade, essa tradição se divide em duas posições diferentes. A primeira defende a ascensão de Maria, mãe de Jesus, ainda em vida. A segunda defende a ascensão de seu corpo após a morte. Novamente, vale reforçar que isso se trata apenas de uma tradição, ou seja, não é uma doutrina fundamentada nas Escrituras. Em 1950, o Papa Pio XII promulgou esse dogma na Igreja Católica. No entanto, sua bula não é exatamente conclusiva para apontar qual das duas vertentes foi realmente adotada pela teologia católica. Aonde está escrito na Bíblia que Maria foi assunta aos céus? A Bíblia não fala da assunção de Maria, dogma católico definido como tal em 1950, que a Igreja Católica celebra no dia 15 de agosto. A teologia católica, diferente da protestante, não se baseia no princípio da sola escritura, mas, para ela, conta também a tradição, que é, em síntese, o resultado da discussão de longo período entre os personagens influentes da Igreja. O dogma católico diz que Maria foi levada para o céu de corpo e alma, expressão da ressurreição da carne, que para todos nós acontecerá somente após o fim dos tempos, após o juízo universal.
é uma reflexão teológica presente na Igreja há muito tempo, já a partir do século IV. As igrejas ortodoxas dizem que Maria dormiu, excluindo a sua morte. Há pouco tempo, também os anglicanos aceitaram a teologia da Assunção, embora não o consideram um dogma. Há alguns apócrifos que falam especialmente do evento que desemboca nesse dogma: a dormição de Santa Mãe de Deus, atribuída a São João, o teólogo, ou o evangelista, obra do VI século. A morte da Virgem Maria, atribuída a José de Arimateia, porém mais recente do que o anterior. O apócrifo Morte da Virgem Maria conta que Nossa Senhora pediu ao filho para avisá-la da sua morte 3 dias antes. A promessa foi cumprida. O 2º ano após a ascensão de Cristo, Maria estava orando quando o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele estava segurando um ramo nas mãos e disse: "Em 3 dias será a sua assunção." Maria chamou José de Arimateia e os outros discípulos do Senhor e anunciou a eles a sua morte. Chegando no domingo, na 3ª hora, conforme o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em uma nuvem, Cristo desceu com uma multidão de anjos e acolheu a alma de sua amada mãe. Houve um tal esplendor de luz e um perfume suave, enquanto os anjos cantavam o cântico dos cânticos, que o Senhor disse: "Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha amada entre as filhas." Que todos aqueles que foram ali presentes cobriram seus rostos, como os apóstolos quando Cristo se transfigurou no Monte Tabor, na presença deles. E por toda 1h30 ninguém foi capaz de se levantar. Então a luz foi embora e junto com ela foi assunta ao céu a alma da bem-aventurada Virgem Maria, em um coro de salmos, hinos e cânticos. E enquanto a nuvem se elevava, toda a terra tremeu, e num instante todos os habitantes de Jerusalém viram claramente a morte de Santa Maria. Naquele momento, Satanás instigou os habitantes de Jerusalém, que pegaram em armas e se dirigiram contra os apóstolos para matá-los e pegar o corpo da Virgem Maria, que queriam queimar. Mas lhes veio uma cegueira e não puderam fazer nada. Os apóstolos fugiram com o corpo da Virgem Maria, levando-o até o vale de Josafá, próximo ao Jardim das Oliveiras, onde eles colocaram no sepulcro. Naquele momento, conta o apócrifo, uma luz do céu cobriu os apóstolos e o corpo santo de Maria foi arrebatado aos céus pelos anjos. Maria, mãe de Jesus, deve ser adorada? Obviamente, Maria, mãe de Jesus, não deve ser adorada. Nossa adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Também vale dizer que não há qualquer base bíblica para defender que Maria ocupa uma posição de destaque ao lado de Jesus, como um tipo de intercessora. Segundo a Bíblia, o próprio Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Além disso, a Bíblia é bastante clara em dizer que todos os seres humanos pecaram e carecem da graça de Deus. Nesse caso, Maria não é exceção. Ou seja, biblicamente, a doutrina da impecabilidade de Maria não faz qualquer sentido. Portanto, dizer que Maria, mãe de Jesus, nasceu sem estar contaminada pelo pecado original é ir além do que as Escrituras dizem. A Bíblia testemunha apenas sobre um que nunca pecou, a saber, Jesus Cristo, sobre o qual o escritor do livro de Hebreus enfatizou que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O mesmo também foi dito pelo apóstolo Pedro ao escrever que ele não cometeu pecado. Apesar disso, vale dizer que Maria, mãe de Jesus, deve ser muito respeitada. Ela foi uma mulher bem-aventurada e digna de ser imitada, pelo seu exemplo de humildade, fidelidade e abnegação diante dos planos de Deus. Infelizmente, algumas pessoas, na tentativa de reprimir os erros da teologia católica, acabam igualmente errando de forma inversa. Elas menosprezam e subestimam completamente a mulher a quem Deus escolheu soberanamente para receber a incalculável honra de dar à luz a Jesus Cristo. Maria, mãe de Jesus,
uma serva humilde. Talvez Maria seja uma das personagens da Bíblia mais discutidas entre as pessoas ao longo da história da Igreja. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre quem foi Maria, mãe de Jesus, mas destaca alguns pontos básicos que nos ajudam a entender um pouco mais sobre ela. Maria era uma jovem pobre, ainda que fosse da linhagem do rei Davi. Ela morava na pequena aldeia de Nazaré, na Galileia, uma região ao norte de Jerusalém, que ficava nos limites fronteiriços da Palestina. Geralmente, era mais pobre em relação às demais regiões, e devido ao contato com outros povos, seus habitantes eram vistos com certo preconceito pelos demais judeus. Ela era noiva de um carpinteiro chamado José, que morava na mesma região. Esse noivado deve ser entendido como sendo um trâmite legal que fazia com que os noivos estivessem desposados, aguardando apenas a festa de núpcias e a mudança de residência por parte da noiva. Quando aparece no texto bíblico, Maria é descrita como alguém que nunca havia conhecido homem algum, isto é, ela era virgem. Algumas pessoas tentam contestar o significado da palavra grega traduzida como virgem, que por sua vez também traduz um termo hebraico e que também pode significar jovem. Porém, o sentido principal dessa palavra significa virgem mesmo, e no presente contexto de Lucas, seu significado sem dúvida é esse, pois enfatiza sobretudo a concepção milagrosa e extraordinária por obra do Espírito Santo, implicando especialmente que o menino que seria gerado seria filho de Deus e não de um homem. O profeta Isaías havia profetizado sobre sua pessoa ao falar de uma virgem que daria à luz a um filho que seria chamado Emanuel. A elevada missão de Maria, mãe de Jesus. Aqui podemos dizer que, humanamente falando, Maria era apenas mais uma jovem como qualquer outra que vivia em Nazaré. Ela não fazia parte da alta sociedade da época, nem estava entre os poderosos que governavam os povos durante aqueles dias. Se alguém dissesse que aquela jovem simples desempenharia uma tarefa pertencente a um plano que mudaria a história da humanidade, obviamente ninguém acreditaria. No entanto, foi ela quem Deus escolheu para ser a mãe do Messias prometido, do grande rei de Israel, do Salvador do mundo, o Filho de Deus. Quando o anjo Gabriel a visitou, ele a saudou com as seguintes palavras: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Por agraciada, devemos entender que ela foi a pessoa que recebeu o privilégio de dar à luz ao Filho de Deus, e não que ela, de si mesma, possuía naturalmente um tipo de graça superior a todas as demais pessoas. Maria não foi escolhida por Deus para uma missão tão elevada por conta de seus méritos próprios e suas possíveis qualidades. Tal escolha não estava fundamentada em obras, mas na soberania de Deus, em que escolher quem Ele quer para cumprir seus propósitos eternos. Aqui também podemos destacar a humildade de Maria. A pessoa que realmente é humilde não se ensoberbe-se, nem mesmo diante dos maiores elogios. O anjo lhe saudou, disse que Deus estava com ela, e ainda assim ela ficou confusa e preocupada com tal saudação. Perceba que ela própria não via em si mesma nenhuma qualidade que a destacasse das demais pessoas, a ponto de fazê-la alvo da escolha de Deus. É por isso que sua escolha foi totalmente pela graça. Quando o anjo lhe anunciou que sobrenaturalmente, por obra do Espírito Santo, ela conceberia o Filho de Deus, logo Maria se mostrou completamente submissa ao plano do Senhor, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Seu papel no plano da salvação. Como foi dito, por não merecimento, mas por graça e segundo a vontade soberana de Deus, Maria foi escolhida para ser a mulher que deu à luz ao Salvador do mundo. O seu honrado papel no plano de Deus foi o de ser a mãe da natureza humana, do Filho do Altíssimo, do Verbo que sempre existiu, o Pai da humanidade, mas que se fez carne e habitou entre os homens. Maria teve o enorme prazer de segurar em seus braços o Salvador do mundo. No entanto,
isso não a tornou uma mulher superior a todas as demais. Não a tornou corredentora da humanidade, nem mesmo mediadora em qualquer sentido entre Deus e o homem. Maria não deve ser alvo de adoração, pois tal atitude não significa uma honra a ela. Ao contrário, desonra seu caráter humilde, além de ser uma afronta a Deus, que é o único digno de ser adorado. Certa vez, durante o ministério de Jesus, alguém tentou atribuir a Maria uma posição que ela não ocupava, e a resposta de Jesus foi a de que a verdadeira bem-aventurança está no ouvir e guardar a palavra de Deus. Conclusão. No Cântico de Maria, registrado em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55, lemos sobre como ela própria se autodescreveu ao se render em completa adoração ao Senhor, reconhecendo sua condição humilde perante o Deus Todo-Poderoso que conduz a história, enfatizando a necessidade que ela tinha de também ser salva e o agradecimento por ter sido alcançada com a sua graça. Maria realmente era uma serva humilde, temente ao Senhor, bem-aventurada, não por sua própria natureza, mas por ter sido escolhida por Deus para conceber o seu filho. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão por todos vocês que chegaram até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Tudo bem? A paz do Senhor a todos vocês.